Atire a primeira fita métrica, o homem que nunca mediu o próprio dito cujo. Mas será que o tamanho do pênis define a capacidade que o dono dele tem de proporcionar prazer? Uma envergadura de lata de Pringles é melhor do que um picles? Será que existe algum tratamento para estender o pênis ou pelo menos a autoestima? E o que você se relaciona com uma parceria que tem um pênis abaixo da sua média pode fazer? Como lidar com essa questão que é tão tabu? Larga a fita métrica e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite e psicanalista. Olá, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. Sabe, Nath, quando a gente teve a ideia desse episódio, eu lembrei que quando eu estava ali começando a trabalhar com sexualidade, eu fui convidada pelo projeto Amar Bem, que era um projeto do saudoso Dr. Moacir Costa, que era ali naquela época do Viagra, naquele fervor do lançamento das medicações para disfunção erétil, e o projeto Amar Bem tinha um 0800, que as pessoas ligavam para tirar dúvidas de sexualidade. Um disque sexo, mas assim, de informação, né? Isso, exatamente. Então, tinham várias psicólogas, eu era a ginecologista do projeto, tinha um urologista, e adivinha qual era a pergunta mais feita no 0800 do projeto? O tamanho do pênis. X centímetros é normal? Tantos centímetros é normal? Sem falar que tinham aqueles que ligavam para se gabar do tamanho do objeto. Eu tenho um pênis de 20 centímetros. Ou seja, ele não queria tirar uma dúvida nenhuma, né? Não, ele queria simplesmente um falar certificado. O tamanho do pênis dele. Eu acho muito bom, Carol, porque tem acho que uns 10 anos atrás eu respondi em vídeo uma pergunta, acho que é um vídeo aqui do canal que é o que tem milhões de visualizações, tipo 13 centímetros é suficiente para dar prazer, alguma coisa assim. E eu acho muito interessante isso, né? Como se uma quantidade, assim, como se alguns centímetros fossem se aplicar a qualquer pessoa, e qualquer pessoa, você tendo esses 13 centímetros, vai ter prazer com você, né? Isso é muito interessante, porque como se todos nós fôssemos iguais, né? No sentido de biológico mesmo. Então, temos vaginas absolutamente iguais, com o mesmo tamanho, e como se esses centímetros fossem suficientes para dizer da tua capacidade de, sei lá, fazer um sexo gostoso, né? Prazeroso para todo mundo que tá ali envolvido. Como se fosse um molde, né? Então, se você tem X centímetros, encaixou ali, pronto, você é o pica das galáxias. Tem uma Ferrari. Aliás, isso é uma loucura. Né? Você sabe que você falou Ferrari? Eu lembrei agora de um estudo que foi super polêmico, que saiu no Globo e viralizou, assim, nas redes sociais, que era um estudo que associava a insegurança em relação ao tamanho do pênis com a necessidade de ter carros potentes, esportivos, e assim, de muita visibilidade, sabe? Então relacionava que quanto menor, era alguma coisa assim, quanto menor o seu pênis, ou na verdade, quanto menos satisfeito você está com o porte dele, digamos assim, com as medidas, maior a sua necessidade de ostentar essas outras máquinas, digamos assim, mais visíveis. É muito interessante os mecanismos ali do inconsciente, né? Para trazer potência. E pra tentar substituir uma coisa pela outra, né? Toda vez, gente, eu vou falar pra vocês, toda vez que eu tô num lugar, e aí você tá num restaurante, assim, ou num barzinho, e aí começa aquele barulho de ronco de motor, e aí tá chegando um carro, assim, e você vê que todo mundo para pra olhar, a primeira coisa que eu penso é, deve ter o pinto pequeno. Sempre penso isso, gente, é verdade, verdadeira. Porque eu falo, qual a necessidade que você tem de chamar essa atenção com essa máquina, sabe? Eu acho que assim, os meninos, eles crescem já num ambiente muito mais competitivo. Por exemplo, as meninas, elas têm box separados no banheiro. Os homens não. Os homens ali no mictório, eles estão se comparando. Verdade. E, inclusive, em vários vestiários, não existe portas pro chuveiro. Então, eles se comparam muito essa coisa do tamanho do pênis entre um e o outro. E muitas vezes, eles não levam em consideração a opinião feminina.
é uma comparação entre eles. O meu tem tanto, o seu tem tanto. Ai, fulano tem pinto pequeno, fulano tem pinto grande. Não, e aí começa apelido, né, Carol? Eu me lembro de amigos que eram chamados de, o tripé, ou não sei o quê. Isso na época também, assim, pré-adolescência já faziam esse tipo de piada, né? Então, acho que rola, ao mesmo tempo que uma vaidade para quem tem esse pênis, digamos, mais avantajado. Para quem não tem, deve ser muito constrangedor, né? Já que essa é a métrica usada, né? E será que para as mulheres isso faz diferença, Nath? Nós, como sexólogos, nós aprendemos, não, o que importa é a habilidade do dono da coisa. Eu acho que sim, a habilidade é algo importantíssimo para qualquer parceria, né? Porém, existem realmente estudos que mostram fotos de homens, né, com vários tipos de pênis e as mulheres olhando pela internet e dando nota. Infelizmente, existe esse tipo de pergunta. Dando nota de com quem elas transariam, qual seria o melhor? Nota não, mas assim, quais centímetros ali. Tá. Não é bem centímetros, mas o que importava para elas? Por quais corpos elas se sentiam mais atraídas. Entendi. Entendeu? E realmente os homens mais avantajados levaram notas maiores. Porque você está avaliando um físico. E é estético, né? É uma aparência. Né? Você não está avaliando ali uma habilidade. E eu acho que é isso que é importante a gente ressaltar aqui nesse episódio. Que não importa o tamanho do pênis, o que importa, na verdade, é a habilidade ali do cara, né? De fazer, de se comportar e de estar em comunhão com a parceira, se conectando com a parceira. E não achar também, só porque ele tem um pênis longo, grande ou grosso, que tá feito o trabalho, né? Então, eu acho que a gente podia primeiro trazer para o concreto e dizer o que é um pênis médio, o que seria um pênis mediano, né? Eu dei uma checada nas últimas pesquisas e que no Brasil, de fato, permanece a história dos 13 centímetros. Entre 12 e 14 centímetros aí é o pênis da... Ereto, né? Ereto, boa. Bom dizer, senão vai ter mais gente pedindo antidepressivo. Então... essa seria a média, né? O que seria um pênis considerado muito pequeno ou um micropênis? Permanece a história dos 7 centímetros, 9 centímetros em ereção? Sim. Seria isso, né? Então, e o que seria um pênis muito grande? Bom, eu acho que tudo que foge à média, né? 17, 18... Você sabe que eu lembrei agora de uma grande amiga que a gente sempre falava nas rodas, assim, ela falava, eu perdi, né, olha o que eu ia falar aqui, eu perdi a virgindade. Ela teve a sua primeira relação sexual, né, o seu primeiro namorado, ela dizia que ele tinha um pênis de 21 centímetros. E ela é pequenininha, minhãozinha, assim, e tal, e ela fala, isso foi muito difícil porque ele já colocou a régua lá em cima, né? E pra ela, isso é alguma coisa que faz muita diferença. Então, ela sofria muito quando ela se relacionava com homens, que não é que eles tinham o pênis pequeno, pelo contrário, eles tinham um pênis, assim, bem acima da média. Só que se as suas primeiras relações sexuais prazerosas, porque diz ela que eram, de fato, muito prazerosas, começavam com alguém que tinha 20, 21 centímetros, qualquer coisa menor do que isso, provavelmente vai fazer uma diferença, né? E aí, ela ficou meio condicionada também. Exatamente, ela ficou aquela coisa de condicionar o prazer que a gente já falou em alguns episódios. E eu me lembro episódios. que ela falava de comprar, mesmo quando ela comprava vibradores, precisavam ser vibradores, assim, muito avantajados mesmo, sabe? Era alguma coisa que pra ela fazia uma grande diferença. Mas aí, Carol, eu quero te perguntar, vamos falar primeiro da questão, a gente já trouxe aqui no episódio de anatomia, como é que funciona o canal vaginal, e aí a gente vai tentando explicar um pouco se seria mais importante o comprimento, a largura ou a grossura desse pênis do ponto de vista ali fisiológico, né? Claro que cada um vai ter uma preferência. Mas como que é isso? Bom, o canal vaginal, ele tem em média ali 7 centímetros, 8 centímetros é muito variável de mulher para mulher, né? Mas o que é importante, no processo de excitação, o útero, ele vai para frente, ele se estende um pouquinho mais para frente
É como se ele dobrasse mais. E isso faz com que a vagina se alongue, justamente para acomodar um pênis. Então, a vagina, ela cresce ali. Ela é elástica. Ela é elástica, passa um bebê ali, né? Mas o fato é que também posições em que o pênis penetra muito, inteiro, e fica ali batendo no colo do útero, isso gera incômodo para a mulher, né? Então, ali é uma questão do casal ir se ajustando para o caso dos pênis muito grandes, né? E se ajustando para que não haja esse incômodo ali de ficar cutucando o útero, né? E também para que aconteça o prazer, né? A sensibilidade masculina, ele tá muito concentrada na glande. Na cabecinha. Na cabeça do pênis. Então, não precisa entrar inteiro para ter prazer. Não é para nenhum dos dois, né? Mas as pesquisas mostram, e pela própria fisiologia, anatomia também da coisa, que a grossura talvez seja mais importante, porque a mulher tem mais sensibilidade na entrada, né? Na entrada da vagina do que no final do canal vaginal ali. O final do canal vaginal, ele é pouco inervado. A inervação, ele tá muito mais na entrada. Então, para aquelas mulheres que gostam da penetração, um pênis mais grosso daria mais sensibilidade, traria ali mais a sensação de preenchimento, tá? Porém, a gente tem que lembrar que muitas mulheres não gostam tanto da penetração, que gostam mais, têm o seu prazer mais externamente, e que às vezes tem até um pouco de dor nessa entrada ali da penetração. Portanto, para essas mulheres, um pênis menor é um sonho. Né? Se elas têm muita sensibilidade. Se elas têm muita sensibilidade. Então, o que a gente está dizendo, acho importante a gente reforçar aqui, porque eu já vi muitos homens dizerem coisas como: o ponto G fica lá no fundo, naquele lugar onde a gente soca, o que não é verdade. Você está trazendo aqui que o início do canal vaginal é onde é a parte mais sensível para o prazer. E ali a gente já mostrou, né, em algumas imagens aqui no Preliminares Podcast, que o clitóris, ele não é só aquela parte externa, então ele se enraiza e abraça a entrada do canal vaginal, e por isso a grossura do pênis faria mais sentido. Estimularia mais ali a questão desses raminhos do clitóris, que também são prazerosos. A gente é diferente de falar prazer de orgasmo. Boa. Vamos falar, tá? Explica isso, Carol. Prazer são sensações gostosas, prazerosas ali, essa sensação de preenchimento da vagina, que para muitas mulheres é gostoso, é importante, né? Sentir o outro dentro de você é uma sensação muito gostosa para muitas mulheres. Diferente de orgasmo. Quando a gente está falando de orgasmo, é mais fricção de clitóris. É mais externo do que interno. Né? Então, e eu fico pensando também o quanto essa questão em relação ao tamanho do pênis, você trouxe a história do vestiário, né? Da comparação dos meninos. Então, muitas vezes, antes mesmo desse menino ter uma relação sexual, o pênis já é ali um instrumento de competição, já tem essa questão do poder. E aí eu fico imaginando quando vem a pornografia e reforça essa ideia de que como se não houvesse um casting, uma seleção de atores, justamente pelo requisito da aparência, do tamanho do pênis, né? Eu fico pensando que se eu sou um menino sem nenhuma experiência sexual, eu posso tomar como base que os homens adultos todos eles vão ter pênis parecidos com o deste ator pornô. E, portanto, eu fico torcendo e perguntando até quando o meu pênis vai crescer. Eu recebi muitas vezes essa pergunta. Mas crescer até os 18? Porque eu já tenho 17, né? Crescer até os 21? Essa aflição. Exato. E essa expectativa de que, de fato, os homens vão ter pênis assim. E o quanto que a prática sexual mostrada na pornografia, que é muito mais focada na penetração, vai talvez trazer uma associação de assim, bom, então para eu ser bom de cama, eu preciso ter um pênis que seja capaz de socar o fundo dessa vagina onde supostamente estaria o ponto G, né?
E então, se eu tenho um pênis que não é desse tamanho, eu não vou ser um homem bom de cama, ou enfim, não vou ser viril o suficiente. E o quanto a sexualidade desse menino é moldada por isso, né? Aham. Porque se ele já começa se achando que ele tem um pênis pequeno, ele já tem uma baixa autoestima. Puxa, eu não sou homem, não vou conseguir dar prazer para as mulheres. Puxa, que droga. Como se... assim, a gente já falou isso várias vezes, né? Como se o prazer viesse do outro, né? Então eu vou dar prazer para minha parceira. Sim. Quanto que, na verdade, ali é uma interação, uma mistura, uma conexão. Um dá prazer para o outro, uma Sim. troca. Mas, principalmente, cada um é responsável pelo seu prazer. Sim. Não, e aí esse menino, você pega um adolescente que já tem essa autoestima, né, afetada. Ele vai para uma primeira relação sexual. Super inseguro. Inseguro e broxa. Acabou, né? Acabou, assim. Acabou. Se ele já estava inseguro em relação ao tamanho do pênis, agora adiciona isso a questão da funcionalidade, digamos, desse pênis que broxou. Gente, pra você desenvolver ali uma disfunção sexual é aqui, né? E tem toda a coisa, né? A insegurança de colocar uma camisinha que às vezes nunca colocou, ou tá nervoso, quer agradar a parceria. Gente, é complicada a vida de um adolescente. Né? E a gente tá aqui falando de homens que se relacionam com mulheres, mas... como que é, né, entre homens que se relacionam com homens? Porque eu vejo que isso passa a ter uma importância ainda maior. Você vê nesses aplicativos de encontros, assim, os meus amigos gays me mostram na hora. Tipo, ó, eu nem saio se não tiver... Manda uma foto, quantos centímetros, antes de começar o papo. Muitas vezes eles só mandam uma foto do pinto, né? E aí, assim... Né, são homens, de certa forma, são homens querendo se relacionar com homens, mas também são homens competindo com homens, né? É muito interessante isso, né? E aí, já entra naquela história, né? Se é ativo ou é passivo, se é versátil, ou seja, se faz as duas coisas, se topa tudo, enfim. Mas eu percebo que quando esse ambiente é colocado entre homens, sejam homens heterossexuais, amigos que estão ali falando sobre o pênis, ou que se relacionam amorosa e sexualmente com outros homens, o tamanho do pênis parece ter mais importância nesse lugar, sabe? Por isso que a minha associação, ela é muito ligada a essa questão do poder, do quanto maior o meu pênis, mais homem eu sou. Uma competitividade entre eles, Exato. Né? É uma questão mais masculina do que feminina. Exato. Eu acho que é mais masculina do que feminina. É muito mais entre homens do que uma relação de proporcionar prazer para parceria. Mas intrinsecamente é uma coisa muito mais de competitividade entre eles. Do macho mesmo. Competindo entre si, mesmo quando a gente está falando com gays. Né? Eu acho que a gente podia trazer um homem para essa conversa, Carol. Bora! Vamos? Vamos, acho que vai ser muito legal. Vem pra cá, Thiago Oliveira, criador de conteúdo do perfil Homem Sem Tabu. Tamanho do pênis, do pau, da trolha, da jeba. Aliás, a jeba eu acho que não, é um pouco de exagero e você não tem uma jeba. Eu acho que a gente nem tem que se preocupar, né, em ter... uma jeba. Por que a gente se preocupa tanto, né? Meu nome é Thiago Oliveira, eu estou muito feliz pelo convite da Nath de participar aqui do podcast. Eu sou biólogo por formação, sou especialista em sexualidade humana. Semana que vem começo a psicologia e trabalho com tabus aqui na internet, né? A gente tem foi construída uma ideia na nossa cabeça de que o homem de verdade, para ser de verdade homem, ele tem que performar no sexo muito bem. E mesmo cada um de nós individualmente temos a certeza de que isso não é uma verdade e muitas vezes é impossível, né? A pornografia traz muito disso. Eu não sou 100% contra a pornografia, tem inúmeros problemas, acho que ela entra na nossa vida num período errado para formar pessoas, para ensinar sexo de forma errada. E é uma preocupação, Eu fui um homem preocupado com isso durante muito tempo da minha vida, porque é isso.
Eu já cheguei a estar adolescente em churrasco, imagina você tá num churrasco, tomando uma cerveja com seus amigos, o que você quer é isso. E eu me vi tendo que entrar num banheiro para medir meu pau, meu pênis, o que você quiser, porque isso era uma questão. De alguma forma a gente estava querendo dizer ali, bom, quem tem o maior é melhor, é mais homem. E eu demorei anos até ficar mais velho para entender de que eu era normal, né? De que outras coisas importam na hora do sexo muito mais do que o tamanho do seu documento, né? Quando a gente pensa em prazer, em sexo, a gente está falando de conexão, a gente está falando de olhar para o outro, então, e de uma troca de prazer, né? Algo íntimo, assim, não que você precise ser íntimo da pessoa, mas, né? É algo mais íntimo que você pode fazer com alguém, talvez. Então, existe essa conexão, essa troca. E eu aqui falo de um viés heterossexual, por ser hétero e por abordar isso aqui no canal, mas então, né, óbvio, vai ter vários tipos de relacionamentos. Isso também, tenho amigos gays, por exemplo, que o tamanho do pênis também é uma questão, né? O gay com o pau grandão e não sei o que, de ser o ativo e o afeminado, de pau menor, ser passivo, sei lá. Tem várias questões, mas eu trato mais das questões masculinas com esse viés hétero. E quando a gente olha para uma mulher, ou deveria olhar assim, a gente reduz o sexo ao pau. Os caras que têm um pau muito grande acham que aquilo é o suficiente. E muitas vezes, muitos homens de pau muito grande nunca fizeram uma mulher gozar. Eu recebo mensagem aqui toda semana falando sobre várias coisas, e isso é uma das coisas que eu mais leio, né? As mulheres têm clitóris, que é um órgão ali exclusivo do prazer, né? Então a gente preocupado com o tamanho do nosso pau, como é que tá fazendo, né? Elas aqui, com certeza já falaram e vão falar mais disso. O clitóris não é só... O homem já não acha a cabecinha ali, muito mais saber que por dentro ele abraça ali o canal vaginal. Então quando a gente fala de tamanho e grossura, a grossura importaria muito mais que o tamanho. Mas o ponto é o que é importante no sexo, né? A pornografia passa que é o tamanho do pau, e a gente cresce aprendendo isso. Depois você vai ver que é normal, vai ter mulher que prefere grande, vai ter mulher que prefere menor, grande parte das mulheres prefere ali um médio, e a gente com essa preocupação. Então, tentar ter essa conexão, entender como funciona o corpo da mulher, o clitóris, né? Outras áreas erógenas, e desfocar um pouco dessa questão do pau, eu acho que é um começo para as pessoas começarem a ter sexo com mais qualidade, com menos ansiedade, com menos neura. Eu acho que o caminho é por aí. Eu fui um cara que me preocupei com o tamanho do meu pau há muito tempo, e depois, né, quando adulto, fui perceber que isso não fazia o menor sentido. E você aí, você se preocupa muito com isso? Ou está preocupado com outras coisas que têm mais importância? Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado, estou aqui à disposição, muito obrigado. Se puderem me seguir aqui também no meu trabalho, no H Sem Tabu, eu fico muito agradecido, tá bom? Bom podcast para todo mundo aí, e qualquer coisa estou por aqui. Muito! Beijo. Tchau, tchau. Muito bom escutar de um homem, né? É outra coisa, né? É um homem ali se colocando como heterossexual, mas trazendo uma outra narrativa. E se vulnerabilizando e dizendo, cara, eu fui num churrasco. Imagina! Eu queria estar ali. Imagina num churrasco. Olha a ansiedade dos meninos. Como é impositivo você querer que todo mundo vá lá num banheiro e meça o seu pênis, né? Assim, é um constrangimento que, de verdade, nesse lugar eu tenho muita empatia por esses meninos que precisam passar por isso, né? E como o homem tem a necessidade de performar desde cedo, né? Sim, ele tem que performar no tamanho do pênis, depois ele passa a ter que performar na profissão, que isso é uma coisa muito importante, ganhar dinheiro. A identidade, né? O dinheiro, eu acho que o dinheiro é um falo, né? É um pênis para esse homem, né? Então o homem ele tem que performar no trabalho, ele passa a vida tendo que performar, isso é muito exaustivo. Uhum. Isso é muito... É cruel, né? É cruel, exatamente.
E como, né, existe ali essa ansiedade, essa preocupação desse tamanho e de como a gente aprende as coisas na pornografia. Acho que ele falou muito bem falado, muito bem dito. E que quanto, na verdade, vão ter mulheres que vão preferir homens de diferentes modelos. Não, né? E o que a gente vai fazer? Porque a preferência, com preferência alimentar, né? Tem preferência alimentar. Tem gente que vai comer carne, tem gente que é vegano. E assim, o que você vai fazer? Tem mulheres que vão gostar de homens que têm pênis grande, tem mulheres que vão gostar de homens que têm orelha pequena, que têm o nariz afunilado, que tem isso e tem aquilo. Moreno. E você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer um monte de procedimento cirúrgico para agradar o que você acha que é a maioria? Então você vai mudar a sua orelha, o seu nariz, o seu dente, a sua boca, a sua barba, o seu pau? É isso? Inclusive existem aí bombas, né? Para aumentar tamanho, cirurgias, né? Eu vou pedir pro Gusta, tem imagem aí, a gente separou uma imagem de uma bomba peniana, que é algo que vocês devem ver muito, deve receber e-mail, deve aparecer aí todo tipo de propaganda a respeito dessas bombas penianas, que supostamente aumentariam alguns centímetros do pênis, né? Então, a gente vai explicar aqui como é que funciona isso. Isso é vendido também em sex shops, ele é vendido não só para essa questão do supostamente estender ou aumentar o tamanho do pênis, mas para também como um exercício para melhorar a questão da ereção e etc. Então, como é que funciona esse negócio? Você encaixaria o pênis ali nesse tubo, nesse cilindro, tá? Para quem tá ouvindo a gente no tocador de podcast, eu vou colocar imagens lá no Instagram depois para você, no Instagram preliminares.pod. Mas a pessoa encaixa o pênis ali já ereto nesse cilindro, e aí você tem um caninho e uma bomba, né? Faz um vácuo e você começa a bombear ali esse vácuo, para daí supostamente aumentar a irrigação sanguínea, e eles dizem que isso tornaria os tecidos, enfim, mais elásticos, mais fortes, etc. Mas isso tem comprovação científica, Carol? Tem poucas indicações na literatura. Para extensão ou para ereção? Para homens pós-prostatectomia, existem algumas indicações, mas assim, não para aumentar tamanho. Eu acho que isso daí deve ser... Eu não tenho pênis, mas eu imagino que deve ser algo bem doloroso, incômodo. Sim. De apertar ali, né? Porque ele vai fazer uma pressão. Será que não é melhor desenvolver outras habilidades? Tipo, se especializar num bom sexo oral? Também. Dedos, né? Dedos são bons também. E se você quer usar seu pênis de qualquer forma, se pela sua parceria isso é importante, seja um homem ou uma mulher, tem uma outra coisa interessante que eu acho que corre menos... Você terá bem menos riscos aí de acabar se machucando, né? Enfim... que é a capa peniana. Você coloca pra gente, Augusta? Não é que coloca pra gente a capa peniana, Augusta. Coloca pra gente a imagem na tela. A capa peniana, ela é uma estrutura de uma espécie de um silicone que vem pela parte de fora com algumas texturas, né? E você vai encaixar, imagina que você vai encaixar como se fosse uma camisinha no pênis ereto, tá? E aí ela tem digamos, uma ponteira, uma parte que vai além do tamanho do seu pênis e por fora uma série de texturas. Então, isso, para você que tem uma questão aí, que você ou a sua parceria acredita que o pênis ou tá num tamanho menor do que gostaria, ou tá mais fino do que gostaria, colocando essa capa, a penetração vai dar uma sensação de mais preenchimento para quem recebe essa penetração. Então, seria para fazer um estímulo na pessoa, né, para o prazer da pessoa. Não é tanto para o seu prazer, porque como é uma capa mais grossa, bem mais grossa fricção, né? Isso, bem mais grossa do que uma camisinha, ela vai diminuir a sensibilidade, né? Então, seria para proporcionar esse prazer e, eventualmente, depois você tira essa capa, de repente, continua essa penetração para você chegar ao orgasmo, ou seja lá qual for a prática que vai te levar ao orgasmo. Mas eu acho que é um acessório interessante porque foi o que a gente falou. Você vai se submeter a uma cirurgia, que é algo bem mais invasivo, que vai aumentar ali o quê? 2 centímetros? 2 centímetros vai fazer toda essa diferença. Sem falar da picaretagem que existe nesse meio aí, né? Então, precisam ficar muito atentos a isso, a profissionais sérios,
Porque existe muita picaretagem aí prometendo Uhum. coisas mirabolantes. Não, né? e é um procedimento invasivo, né? É, Você vai ter claro. corte, você vai mexer ali, você pode ter uma infecção, uma complicação. Vai ter de qualquer forma, ainda que seja uma cirurgia bem sucedida, você tem um tempo de recuperação. E acho que é muito a gente pensar, por causa de 2 centímetros, vai realmente fazer diferença no prazer da outra pessoa e na tua autoestima? Eu acho que assim, eu tava Como? vendo aí essa imagem dessa capa, Nath, e eu fiquei pensando, será que os casais, eles conversam sobre isso? Eu acho que é uma questão tão tabu, Eu acho que não. que os casais, tipo, a mulher, se ela vira pro cara e falar, então, é que eu tô achando o seu pênis muito pequeno, que tal você usar essa capa? Eu acho que ela já joga uma bomba atômica ali. Mas, Carol, eu acho que pensa no inverso também, como é difícil. De repente, digamos que esse homem gosta de uma vulva ultra fechadinha, com lábios pequenininhos. Ele acha que esteticamente o mais bonito é aquilo. E aí ele tá com uma parceira que tem uma vulva com lábios externos avantajados. Ou que passou por um processo aí de um bebê, parto de um bebê grande, teve uma rotura perineal. Existe, gente. E aí ele vai falar, então, sua vulva tá alargada. Pois é, olha que situação. Que situação, muito complicado, né? Sem você... Tipo, você tá trazendo uma demanda, você tá trazendo uma demanda que é legítima, né? Mas, assim, eu acho que precisa ter o cuidado de o que o outro poderá efetivamente fazer com isso. Se este cidadão tem o pênis efetivamente muito pequeno, a gente falou, se ele tem um pênis de, sei lá, 9 centímetros, tá? Quase um micro pênis. O que ele vai de efetivo fazer com isso? Ele pode usar uma capa peniana, eu não sei, né? Então, assim, como, né, colocar isso em questão? Eu acho que talvez eu traria menos pro foco no pênis e mais falando que o meu prazer. Sim. Então, para o meu prazer, eu preciso de mais preenchimento. Então, eu gosto, né, de, sei lá, eu gosto de... vibradores que sejam maiores, mais largos, de estímulos lá pra dentro. E o casal também pode usar, exatamente. Por que não usar? Por que não brincar junto? Sexo é brincadeira de adulto. Não tem que ter um padrão de pênis em vagina, pênis em, sei lá, que orifício que seja. Mas o casal pode brincar. Pode ele lançar a mão de um brinquedinho, de uma coisa, e fazer diferente, fazer cada vez de um jeito. Eu acho que o gostoso tá também em pensar nas múltiplas variáveis que existe nessa questão. Não, e pensar em posições sexuais que você consegue fazer uma penetração mais profunda. Se o pênis for muito fino, se você consegue cruzar as pernas para aumentar a pressão e reduzir ali a entrada do canal vaginal. Ou fazer um trabalho ali de musculatura vaginal, contrair bastante a vagina nesse momento da penetração para sentir mais. O dito pompoarismo, ou uma fisioterapia pélvica, alguma coisa que você consiga fechar mais, né? Contrair mais mesmo sua vagina pra mais sentir. Pra aumentar a fricção, né? E as capas, né, também são uma saída. Agora, você sabe que eu lembrei, antes da gente gravar esse episódio ontem, eu fiquei tentando me lembrar se eu já tinha assistido coisas sobre pênis pequeno pra poder indicar no quadro, né, no Penetra. E aí, caí num documentário de um humorista, mas essa história é real. Esse humorista americano, ele foi pedir a namorada em casamento num desses... Sabe quando tem aqueles jogos, assim, tipo de futebol americano, enfim, tem o telão? E aí aparece ele lá, ele vai pedir a menina em casamento, e a menina diz não e sai. Nossa. E aí ele já tinha sido super ridicularizado na TV americana por conta disso. Até que a menina disse que um dos motivos pelos quais ela estava dizendo não pro casamento é que na parte sexual ela não conseguia se satisfazer com o pênis dele. E ele começa uma jornada... Acabou com esse homem, né? Ele começa uma jornada, o documentário chama Herói Mal Dotado. Achei no YouTube, mas eu fiquei muito aflita, porque assim, aí ele vai no urologista, pede para o urologista verificar se realmente ele tem um pênis pequeno, o urologista fala que sim. E aí ele conta pra família, e o pai fala, nossa, isso é hereditário, porque eu também tenho. E aí começa toda uma jornada e ele passa por todas as picaretagens possíveis pra tentar aumentar o tamanho do pênis, assim, sabe? Mas o que me deu muita aflição foi
pensar nessa exposição, assim, sabe? Pois é. Ele aplicando injeções e tentando de tudo. E eu fiquei pensando, gente, será que ao invés de tudo isso, não sairia mais barato e mais vantajoso ele fazer uma terapia pra trabalhar essa insegurança, sabe? Exato. E Porque eu acho que os homens ficam dando tantas voltas e gastando tanto dinheiro com coisas que são charlatanismos que uma boa terapia... Nossa. E assim, e essas mulheres que jogam na cara do outro que o fulano tem um pinto pequeno, ou que é ruim de cama, ou que é não sei o quê. Gente, tipo, não joga na cara da pessoa. Acho que tem um pouco de cuidado, né? Sim. É ter um pouco de cuidado com o outro, com a outra pessoa que tá ali na sua frente, que se dispôs a ficar pelado na sua frente. Não, é o ápice da vulnerabilidade. Não é? Você tá pelado na frente de outra pessoa. E, puxa, tem um mínimo de uma delicadeza, de um cuidado com o outro, né? Ainda que, de fato, você considere que esse pênis, ele é insuficiente, digamos, pro que você considera prazeroso. Mesmo que você pense isso, acho que é uma delicadeza, né? Um cuidado. Vamos chamar o sussurro aqui pra gente ouvir um pouco, ouvintes? Sim. Gente, eu tenho uma teoria e eu queria compartilhar com vocês. Até pra ter uma opinião um pouco mais profissional, né? Pra mim, o homem com um pinto muito grande é um problema, porque eles têm um ego ainda maior. Então eles não se dão o trabalho de fazer nada além da penetração. Sem contar que às vezes machuca. Então assim, eu sou muito mais um mediano que sabe usar o dedo e a língua. Vocês concordam comigo? Totalmente de acordo. Aonde eu assino. Precisa de digital também? Exato. Não, maravilhoso. Muito bom. Porque eu acho que é isso, né? Se você tem um pênis muito grande, que você já ouviu durante a tua adolescência, os teus amigos validando o teu pênis, o tamanho do teu pênis e, portanto, a sua masculinidade. Aí você sai com as outras pessoas e, né, isso vira um tópico. Eu acho que você começa a se acomodar nesse lugar de que, cara, eu já tenho a grande ferramenta. Por que eu preciso fazer mais aqui? Exato. Só preciso pegar a fulana ali e meter. Exato. Sabe? Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu concordo. E eu acho que também, quando a gente pensa em pênis muito grandes, muito avantajados, eu já vi muitas mulheres dizerem coisas como, cara, eu tô lá transando, mas eu só tô pensando... Tipo, sabe assim, onde é que tá o hipoglós nessa casa? Porque... Hipoglós patrocina a gente. Mas olha só, acho complicado mesmo, porque algumas posições acabam ficando inviáveis ou passam a ser incômodas e tal. E é isso, acho que aquele cara que fica com a mão atrás da cabeça, assim, ó, tipo, me venere. Sou um ator pornô. Me venere. Eu já tô aqui te dando a graça da minha presença, né? Te dando a honra dessa comida. Eu sou gostoso. Ai, faz favor, dá até preguiça, né? Dá uma preguiça, muita preguiça. Eu acho. Então eu concordo, eu acho que às vezes se você tem um pênis mediano, provavelmente você foi entendendo que tem outras partes do seu corpo que precisam entrar no jogo sexual ali enfim, pra proporcionar prazer e pra você ter prazer também. Sabe o que me veio à cabeça agora, Nath? A imagem daquelas mulheres mostrando a bunda no Instagram de biquíni fio dental. Tipo assim, sou gostosa. Tipo... exibindo, você diz? Entendi. Sabe? Gente, tem tanta coisa além disso. Não é? Gente, é isso aí. Eu acho que... Não, eu acho que precisa se esforçar um pouquinho mais, igual naquele episódio de sexo oral que a gente falou que 3 linguadas não configura. Não configura sexo oral, não configura. Você ter um pau de 21 centímetros não configura ser bom de cama. Você vai ter que se esforçar um pouco mais do que isso, né? Exatamente. Vamos então de penetra. Já estamos concordadas, já assinamos, já documentamos, digital. Exato. Arrasou, 20. Então vamos de penetra para ir mais fundo no assunto? Não com um pau de 21 centímetros. Bom, eu vou indicar Sex Education. Gente, essa série é genial. Além de ser muito engraçada, ela traz ali o drama de todos os adolescentes sobre
o início, né, das primeiras experiências sexuais, esses dramas de tamanho de pênis, de questões de vaginismo, que são as mulheres que não conseguem ter a penetração. Enfim, é muito legal. É muito bom. E eles trazem também como o melhor amigo do... Esqueci o nome dele, é o Eric, não é Eric o nome? O Eric é o... É o melhor amigo É do... o melhor amigo. E eu esqueci o nome do protagonista. Ajuda a gente aí, pessoal. Aí, olha só, eu acho muito legal, porque ele é um menino hétero, né, o protagonista, mas ele tem um amigo, melhor amigo gay. Então, a gente vê essa perspectiva dos dois lados. também em relação ao tamanho do pênis. É demais, a série é engraçada. Muito engraçada. E ele tem uma carinha de adolescente nerd, né? Tem, é fofa. É muito legal. Bom, e ele tem uma mãe sexóloga. E a gente se identifica também, né, Total. Carol? Você com filho adolescente, Total. eu tenho uma filha pequenininha. Será que eles vão falar da gente assim quando forem maiores? Eles Vão vão ficar com ter vergonha? Será? Acho que um pouco. Será? Até lá a gente já deletou esse canal do YouTube. Olha só, eu vou indicar. Eu comecei a assistir uma minissérie da Netflix, que é aquela O Homem de 1000 Filhos, ou com 1000 Filhos, que é uma loucura. Você já viu isso? Já ouviu falar eu dessa história? vi, mas não assisti. É um doador. Por que eu relacionei com essa história do tamanho do pênis, do que é o ser masculino, virilidade, etc? Porque esse cara é um holandês jovem, assim, enfim, bonito pro padrão aí médio. E esse cara começa a atuar como doador, né, de esperma, de sêmen para as pessoas que querem engravidar. E aí ele tem algumas regras, né, na Holanda e tal, porque se você tiver muitos filhos em uma determinada região, esses filhos podem acabar se encontrando, se apaixonando, e você vai ter crianças com sanguinidade, né? Assim que se fala? Consanguinidade, E aí eu sei que tem um limite assim, tipo, ele só poderia ter na Holanda inteira 25 filhos. E o negócio vai multiplicando porque ele começa a doar nas clínicas com nomes diferentes. Ele se coloca com pseudônimos nas clínicas e começa a fazer doações particulares. E tem ali uma prepotência do macho que goza, sabe assim? Do tipo, eu vou povoar o mundo porque eu sou... Me remeteu muito a essa questão. Perfeito. Me remeteu a essa coisa do poder em relação ao tamanho do pênis, no sentido do poder de procriar mesmo, sabe? Assim, e que passa qualquer limite, né, ético, moral e etc. Então, uma loucura, mas acho bem interessante. É um documentário mais sério, né, e bem polêmico. Então, fica essa dica, O Homem com Mais de 1000 Filhos, na Netflix. É isso, temos? Temos, acho que é um episódio super importante. Temos. Carol, dá aquele recadinho pro pessoal que nos ouve pelo tocador de podcast. Pessoal, é muito importante para nós uma avaliação de vocês lá no nosso no Spotify, exatamente. Dá suas estrelinhas, sigam o podcast, porque aí vocês vão ficar atentos a cada lançamento. A nossa ideia é furar a bolha. Se você nos assiste pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você ficar por dentro dos novos conteúdos. E a gente também está no Instagram, preliminares.pod. Esperamos todos vocês também por lá. É isso aí. Temos um episódio? Temos! Até o próximo!